E aí galera, estamos com mais um vídeo do Teologize na série Perfis. Quem acompanhou o nosso vídeo anterior sabe que nós falamos a respeito de Policarpo de Esmirna. E eu citei outro rapaz, outro homem de Deus, que se chama Irineu de Leão. E nós vamos falar sobre o Irineu de Leão hoje. Preste bastante atenção porque existem muitas coisas relevantes para nós nesse vídeo de hoje. Então galera, Irineu ele nasceu provavelmente também na cidade de Esmirna, que hoje é considerada a atual cidade de Izmir, na Turquia. Por que ele tem esse nome Irineu de Leão? Porque o Irineu ele saiu de Esmirna e foi para a Gália. O que é a Gália? Atualmente, hoje é a França. E na Gália, no caso, na França, existe um local chamado de Lyon, uma cidade. E Irineu foi responsável por pastorear a comunidade cristã dessa cidade. E ele foi ordenado presbítero de Lyon. Irineu nasceu por volta de 130 depois de Cristo. E ele foi considerado um discípulo de Policarpo. E Policarpo foi discípulo do apóstolo João. Para quem lembra do vídeo anterior, e caso você não tenha visto o vídeo anterior, acessa aí nos nossos vídeos o vídeo do Policarpo de Esmirna e você vai ver que o Irineu envia uma carta para um cara chamado Floriano, um presbítero de Roma, e ele faz menções, relembrando dos momentos da infância dele, onde eles puderam aprender juntos acerca da vida cristã, sendo discipulados diretamente pelo Policarpo, que foi instruído diretamente pelo apóstolo João. O Irineu permaneceu na cidade de Leão até a sua morte. Não se sabe tão bem a respeito do seu martírio. Talvez ele sofreu esse martírio na época em que um cara chamado Sétimo Severo, em uma disputa imperial, vence essa disputa ali na cidade de Leão e promove uma matança generalizada de muitas pessoas. Então provavelmente se atribui a esse episódio a morte, o martírio do Irineu de Leão. No tocante às obras, o Irineu de Leão deixou duas obras para nós. Uma se chama Contra as Heresias e a outra se chama Epideixes. A que falava sobre o combate às heresias combatia necessariamente uma das principais heresias do século II, que se chamava gnosticismo. Nós falamos sobre isso no vídeo anterior também. A obra chamada Epideixes, o Irineu falou acerca da exposição da fé apostólica, onde ele trabalhou um princípio de catequese, onde ele falou da criação, da redenção e salvação em Jesus Cristo e, por fim, a consumação final. Na época de Irineu de Leão, o gnosticismo, uma heresia da época, era a heresia mais prevalente e, ouso dizer, mais influente da época e que agredia fortemente as verdades do cristianismo, agredia o evangelho. E onde é que o gnosticismo atacava as verdades cristãs? A nossa escritura, a nossa crença. E atacava a soberania de Deus, porque o gnosticismo ele misturava várias filosofias religiosas da época e não tinha um único Deus como criador, assim como nós cremos que Deus é o único ser criador de todas as coisas e que ele é três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Outra coisa que o gnosticismo ataca na fé cristã é justamente a humanidade de Jesus Cristo, porque o gnosticismo carrega consigo em sua essência que tudo aquilo que é material não é espiritual, então não pode ser levado em consideração na maneira que eles acreditavam. Outro ataque que o gnosticismo lançava à fé cristã era justamente a ressurreição corpórea, ou seja, a ressurreição do corpo de Jesus Cristo. Então, por eles justamente não acreditarem que uma divindade possuía humanidade, ou seja, corpo físico, matéria, eles não concebiam, não aceitavam a ressurreição corpórea de Jesus. Em resumo, o gnosticismo ele é sincretista e ele faz a mistura de várias crenças religiosas da época. Foi uma das heresias mais prevalentes do século II e o Irineu combateu fortemente essa heresia. O princípio gnóstico, em um resumo, em uma compilação bem breve, ele acreditava em fórmulas mágicas e acreditava que existia uma suposta
verdade oculta à maioria das pessoas, e essa verdade era revelada somente a um pequeno grupo de pessoas que se consideravam até mais superiores. Ele oscilava na medida do seu comportamento desde o legalismo radical, por um extremo, e por outro extremo, a libertinagem grosseira do comportamento. Ele é uma mistura das filosofias religiosas, as fórmulas mágicas, e eles acreditavam que a salvação da alma se restringia a uma elevação a um hipotético mundo superior. O teólogo Louis Berkhoff, ele faz uma afirmação muito interessante acerca do gnosticismo. Ele diz que o gnosticismo pega os trapos ou os restos do cristianismo para esconder a nudez do paganismo, ou seja, ele aparentemente maqueia as filosofias pagãs com algumas poucas verdades do cristianismo. Os principais argumentos que Irineu usa para combater a heresia gnóstica, ele recorre ao Antigo Testamento, onde ele cita os profetas, ele recorre aos evangelhos, que no caso ele cita que os 4 evangelhos que estão descritos na Bíblia, apesar do cânon ainda não ser formado ainda, ele cita os 4 evangelhos como os evangelhos canônicos, Mateus, Marcos, Lucas e João, e ele cita também os escritos apostólicos diretamente. Como a gente ainda não tinha um cânon formado, ele partia para os escritos diretos dos apóstolos, para combater a heresia gnóstica. O Irineu utiliza o exemplo dos profetas, do Senhor Jesus e dos apóstolos para demonstrar claramente o contraste que existia entre as palavras destes, ou seja, dos profetas, do Senhor, dos apóstolos, e as palavras das teorias gnósticas. E ele apresentava claramente o contraste, a discrepância entre as duas coisas. Por fim, o Irineu nos deixa uma confissão de fé, muito similar ao credo apostólico, e eu faço questão de ler para vocês essas lindas palavras que ele nos deixou. Esta, portanto, é a ordem da regra de nossa fé. Deus Pai, não criado, não material, invisível, um só Deus, o Criador de todas as coisas. Esse é o primeiro ponto de nossa fé. O segundo ponto é este: o Verbo de Deus, Filho de Deus, Cristo Jesus, nosso Senhor, que se manifestou aos profetas de acordo com a forma da profecia deles e em harmonia com o método da dispensação do Pai, por intermédio de quem, isto é, do Verbo, todas as coisas foram feitas, o qual também, na consumação dos tempos, para completar e reunir todas as coisas, fez-se homem entre os homens, visível e tangível, a fim de destruir a morte e expor a vida, produzindo a perfeita reconciliação entre Deus e o homem. E o terceiro ponto é o Espírito Santo, por meio de quem os profetas profetizaram, os pais aprenderam as coisas de Deus, e os justos foram conduzidos ao caminho da justiça, o qual, na consumação dos tempos, foi derramado de maneira nova sobre a humanidade em toda a terra, renovando o homem para Deus. Essa aqui é bem mais robusta, e depois nós vamos observar o credo apostólico, que se aproxima e muito dessas palavras que o Irineu nos deixou. Essa confissão nos ajuda a ter um melhor entendimento acerca das Escrituras, acerca do ser de Deus, acerca do ser tripessoal, ou seja, as 3 pessoas da Trindade do ser de Deus. Chegamos ao fim dizendo claramente que o Irineu de Leão foi um grande servo de Deus, e com sua simplicidade e humildade e o seu avanço teológico contribuiu para o avanço do reino de Deus e para uma belíssima história da Igreja do Senhor. Se você gostou desse vídeo, deixa o teu like, curte aí, se inscreve no nosso canal se você ainda não se inscreveu, e se você quiser, comenta, dá a tua sugestão para a nossa melhoria. Que Deus abençoe, e a gente fica com mais um P.